De Samuel, mas hoje eu vou fazer só uma, depois a gente volta lá. 1 Samuel capítulo 8, quando o profeta foi rejeitado. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Era o nome de seu filho primogênito Joel e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Eu vou dar a Bíblia para vocês trazer para a igreja, tá? O diácono, o administrador, compra a Bíblia e põe no fundo da igreja aí. Quando alguém passar, põe a Bíblia na mão dele, tá? Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Não é Samuel que está reinando. Deus disse: olha, Samuel, eles não têm te rejeitado. Têm rejeitado a mim, para eu não reinar sobre eles. Rejeitar a mensagem, você não está rejeitando o pastor da sua igreja, quem quer que seja. Você está rejeitando Deus para não governar sobre você. E o que nós não devemos fazer é rejeitar a liderança do Espírito Santo. Senhor Deus, enquanto nós oramos, lembrando de todas as coisas que se encontram diante de nós, e nós saberíamos que íamos chegar a tempos trabalhosos, a tempos difíceis. Como disse Paulo, haveria homens amantes de si mesmo. Isso significa que amaria mais os deleites, mais os prazeres, do que amaria a palavra. Paulo nos advertiu que isso aconteceria. O profeta disse no seu dia que a sua nação estava em plena apostasia. Mas dentro dessa apostasia e do abandono da palavra, a mensagem fluiu em todas as nações. Temos igrejas ao redor do mundo, igrejas pequenas, de médio e grande porte, ao redor do mundo. Temos homens verdadeiros, chamados para pregar a mensagem, não só nesta nação aqui, mas temos em todas as outras nações.
É certo que tem muitos que se perverteram, entraram por caminhos errados, ensinando o que o irmão Branham não ensinou, criando o que Deus não trouxe, colocando os seus próprios pensamentos, colocando os seus prazeres ali, para satisfazer a si mesmo, e não se importando que a igreja, que o povo está sendo levado por um homem, pelos seus caprichos, pela a sua ideologia cristã, e não está sendo levado pelo Espírito. Senhor Deus, esse pequeno rebanho que o Senhor nos deu para juntos adorar o Senhor, ao redor da palavra, congregar neste lugar, que nós nunca venhamos a ser isolados com os pensamentos próprios, mas que nós possamos estar unidos em um coração. Não é uma unidade de um pensamento humano, mas unidos em Cristo, pelo vínculo do sangue derramado, pela presença do Espírito Santo, pelo compromisso que nós temos, Senhor, de difundir esta verdade, sustentar esta verdade. Deus, é desafiador a hora que vivemos, porque chegou uma geração na mensagem hoje, meu Deus, se o Senhor não tiver misericórdia, eles estão todos perdidos. Ó Senhor, que tempo é esse? Estamos vendo o mundo caindo aos pedaços, sendo destruído. Estamos vendo mentes perversas, tanto na vida lá fora, como dentro da própria estrutura da igreja, pervertendo o caminho das pessoas. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude. Eu nunca, Senhor, terei no meu coração o desejo de passar para a minha igreja um pensamento apenas para incentivar a igreja, apenas encorajá-la, mas passar para a igreja um ensinamento sólido, que estabeleça homens, mulheres, jovens, crianças na fé, de tal maneira que eles possam vencer os desafios ali fora. O desafio nas escolas, o desafio lá no seu trabalho, desafio, Senhor, com a vizinhança. Se nós estabelecermos cada um desta maneira na palavra, eles terão, Senhor, munição para combater todo espírito, todo inimigo que vier, Senhor, invadi-los. Será rechaçado, porque o Espírito Santo é o que guarda a porta desta casa. E nos ajude nesta manhã a meditar nessas coisas. Pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vocês podem sentar. Eu vou procurar ser, nesta manhã, um pouco mais rápido. Eu vou ter uma pequena reunião aqui com todos que irão trabalhar sábado. E gostaria de vê-los todos lá no sábado. Começa às 10 horas para o público, né, Fábio? 10 horas. A lista continua a mesma? Aumentou? Tá. Passa para mim. $90 pessoas. Ok, então tá. A gente vai. Eu não gosto de fazer nada pela metade. Ou eu faço bem feito, ou eu não faço. Ninguém vai passar fome lá, não. Pode ter certeza. E vocês têm toda a liberdade, porque vocês conhecem o local, é amplo, e você pode ter o dia todo de lazer. Eu estou vendo aí uma empresa
Posso falar isso aqui, né? Porque para você que gosta de sorvete e açaí, você vai comer até açaí pelo ladrão. Porque eu vou comprar o suficiente para todo mundo comer até se arrebentar. Então tire o dia para comer, tá? Tire o dia para comer. E muito vai tirar o dia para trabalhar, né? Vai tirar o dia para trabalhar. Mas quero que vocês estejam lá. E vai ser um grande tempo para nós ter essa confraternização. Eu passei para janeiro, porque nós não tínhamos espaço aqui. E no dia 23, eu vou pregar em Xereder, 23, na sexta-feira. E vai ter também uma confraternização lá no domingo, né? Acho que nem culto vai ter no domingo lá. Domingo não, no sábado, né? Não sei mais que dia que é. Você sabe, Policarpo, você que andou por lá? O Policarpo sumiu, abduziu. Policarpo está abduzido. Eu não sei que dia que é, não, mas agora, acho que é sábado, eu acho que é sábado. Não sei. Deixa assim, né? Esse é um problema do pastor Rafael, o meu está aqui, né? Então vamos lá. Eu estou com a minha voz bem fraca. Eu levantei e senti que minha voz estava querendo ir embora. Talvez seja um pouquinho de cansaço. Ontem eu falei que eu ia parar em Foz do Iguaçu, rapaz, assim. Falei, eu não consigo chegar nem na metade, aqui metade do caminho, não consigo chegar nem lá em Sorocaba, viu? Estava realmente cansado, acho que é o calor, né? Ontem à noite, cheguei em casa, meia-noite, 26 graus, poxa. Estava feio a coisa. Pois é, irmãos, eu vou tomar aqui a mensagem do terceiro Êxodo, e vou tomar a mensagem de testemunho, e é uma escola, nesta manhã, bem diferenciada. O que eu falei antes de iniciar a pregação, tudo que sai desse púlpito tem que ser para ajuda, para o próprio bem da igreja. Todo remédio amargo, ele faz muito bem. Nenhum tratamento sério as pessoas querem encarar, não é isso? Eu vou fazer uns exames agora, exames que te falar, viu? Vão até me internar para fazer os exames. Exame necessário e exames dificílimos de fazer. Porém, vou ter que encarar isso, né? Por quê? Porque eu estou cuidando da minha saúde, não para que só eu desfrute de uma boa saúde, mas que a minha saúde contribua também para o serviço do Senhor e para a igreja onde Deus tem me chamado para ser pastor. Então, o investimento que eu faço em mim é compartilhado com a igreja, né? Porque se a gente não cuidar, isso desgasta e o tempo consome a gente. Tem que ficar mais ou menos vigilante depois de uma certa idade. Quem tem a idade minha, um pouco menos do que eu, se cuide. Porque tudo que está no homem desgasta. Tudo que está no homem vai desgastando. A mente desgasta, as articulações desgastam, e o nosso corpo é uma máquina que funciona, entendeu? Que funciona noite e dia, e quando a máquina vai envelhecendo, vai tendo desgaste. E não adianta querer lutar contra a natureza que você vai se arrebentar. É a mesma coisa de você colocar, antigamente colocava óleo 40, né? No motor que estava queimando óleo, lembra, Mamonei?
metia óleo 40, fazia um fumação, né? Mas era pouco tempo, nem a hora 40 dava mais, né? Aí o motor fundia mesmo. Então, o que devemos fazer é cuidar. Eu vou continuar assim, tá bom, então você vai, pode deixar que a gente canta Somente Crer lá, a gente faz uma cerimônia no seu sepultamento, você já de ser burro, tá? Saúde se cuida, tá? Tem pessoa que está caindo aos pedaços, não tem mais condição, e está, não, eu vou fazer, então vai e faça. Tem que fazer quando você tem condições para fazer, né? E que faça aquilo de uma maneira que não seja uma coisa que vai trazer desgaste e vai trazer prejuízo para você. Nós temos, se você pegar uma seleção brasileira da Copa do Mundo de 70, manda ele jogar. Que jogou mesmo em 90 já não dá, né? Ninguém mais. Por quê? Porque o atleta mas chegou o tempo que não dá mais. E isso que nós devemos, se você cuida bem hoje, amanhã você vai ter uma velhice saudável, a não ser que você seja portador de uma comorbidade, né? Por exemplo, a pessoa pega uma diabetes daquela braba, ou é hipertenso e realmente precisa de medicamento forte para manter a pressão, aí você vai se desgastar. E outras coisas. Mas se você conseguir ter uma velhice mais saudável, cuidar bem agora para chegar no tempo da velhice, você está bem. Eu creio que a juventude de hoje da mensagem tem todas as condições de chegar muito bem, né, se houvesse um futuro para eles, porque são jovens que não se desgastam em noitadas e que não faz orgia, que não, entendeu? São jovens que realmente vai chegar muito bem no céu, né? Porque você não vai chegar há muito tempo para frente, não. Vamos lá então, meus amados. Como eu disse na noite passada, seu irmão Brana falando, há uma porção da palavra. Tira um pouquinho essa caixa aqui, eu vou jogar ela fora. Uma hora, ou é a caixa, porque me dá uma reverberação no meu ouvido aqui. Como eu disse na noite passada, há uma porção da palavra planejada para cada era. E há certa unção que desce, que projeta aquela porção. Cada era, o profeta está dizendo, tá, que é uma unção dentro daquela era. Tá? Agora, o profeta cita a palavra, Deus planeja isto. A palavra planejamento. Deus foi o primeiro a fazer um plano de redenção. E Deus viu cada redimido no plano dele. E você, nós temos que nos encontrar dentro deste plano, aonde Deus me chamou, eu estou no plano de Deus. Isso quer dizer que se eu estou no plano de Deus, não vou ficar do lado de fora. Aí você pergunta, e os que saíram? É o óbvio, né? Porque não está no plano de Deus. Judas estava no plano de Deus para ser um traidor. Esaú estava no plano de Deus para vender a primogenitura. Que oportunidade! Você pare para pensar, que oportunidade! Viver ao lado da palavra encarnada.
comer o pão e o peixe que ele multiplicou, beber do vinho que ele transformou, sentir o barco quebrando numa tempestade avassaladora, e eles gritaram: iremos todos perecer, não temos chance de sair daqui. E o Senhor se levanta, vai lá na frente, olha para a tempestade e só conversa com ela. Ele é o Senhor da natureza, Ele é o Criador de tudo. Só conversou e disse para o vento parar e para o mar abaixar as ondas. Não foi uma coisa que durou uma hora, imediatamente foi como tirar a panela do fogo, abaixou a fervura na hora, acabou. E Judas estava lá. Pense no tamanho da loucura que esse homem fez. Pense no tamanho da loucura que Esaú fez, sabendo que ele era o primeiro e que ele tinha direito em assumir o lugar do pai. Isso está falando de adoção. Pare para pensar, tá? O que está acontecendo? No Antigo Testamento, o primogênito assumia a liderança do pai, na ausência do pai. Tá? Ele tornava-se o chefe da família e toda a herança do pai, e ele tinha direito, toda a herança era dele, porque era o primogênito. Esaú era o primogênito. Esaú fez o seguinte, olha, trocando em palavras simples para entender, eu não quero ser o chefe, eu não quero assumir o lugar do meu pai, eu não quero ser o Isaac que meu pai é. Eu estou com fome e eu quero é comer. Ele viu só a coisa presente, ele viu só o momento. Depois, se você ler lá em Hebreus 12, você vai ver que ele chorou, não chorou? Amargamente, e não encontrou lugar para arrependimento, porque ele tinha passado a linha da graça para juízo, da misericórdia para o juízo. E quando ele foi falar com o pai, o senhor pode me abençoar? Eu falei, não posso não. Eu não posso dar a bênção da primogenitura 2 vezes para a mesma pessoa. Você rejeitou e terminou. Então, é como você rejeitar o batismo do Espírito Santo. É como rejeitar ser adotado. Adoção é ser o quê? É ser como Deus, falar em lugar de Deus. Adoção foi aquilo que nós ouvimos em São Mateus 17. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Isso é adoção. Não venha mais a mim, vá a ele. Ele cuida dos meus negócios. Todo compromisso e responsabilidade ele tem assumido. Eu dou a minha palavra, a palavra que eu vou falar, vá falar com ele que ele tem a minha palavra. A palavra que o Senhor irá falar, essa igreja tem a palavra. Pertence a mim, pertence a você esta palavra.
É isso que Deus está fazendo agora. É por isso que um vento que sobe das regiões infernais tem atingido, são aqueles 200 milhões de demônios que atingiu a mensagem e tem abrido brechas terríveis. E tem persuadido e levado pessoas a caminhos errados de morte. Tem um pessoal aí que só deles chegar, abrir a tela e eles cumprimentar, já dá náusea na gente, náusea. Para você ter uma ideia, como Deus se sente com essas pessoas. Como que Deus se sentiu com Esaú. Não pôde dar adoção para o homem. E o resultado daquilo trouxe para o seu irmão uma perseguição, a ponto de Jacó abandonar a família e ficar 20 anos fora de casa para não ser morto. E depois você sabe com quem que Esaú casou? Esaú casou com uma filha de Ismael, que Deus odiava. E foi uma tristeza para Isaac e Rebeca. Aí você acompanha a linhagem de Esaú, viu que inferno eles foram. Aonde eles deram? Você sabia que a Amalequita foi uma nação que Deus odiou porque eram covardes. Eles viram Israel caminhando no deserto, eles não foram na frente enfrentar os homens valorosos de Israel. Eles deram volta por trás, pegaram mulheres grávidas, homens velhos e toda a parte fraca de Israel e massacraram aquilo. A Amalequita, sabe de quem que ele é neto? Ele é neto de Esaú. Amaleque é neto de Esaú. Olha que tipo de gente formou. Que família aquele homem gerou. Agora você volta. Em Jacó, 20 anos fora de casa, quando retornou, Deus deu uma prova final para ele. Olha, se você quis a primogenitura, você vai ter que assumir. Se você quis e comprou a primogenitura do seu irmão, então agora eu vou te dar um teste. Atravesse o vale, ou você passa o vale ou você morre, porque o seu irmão está vindo aí. E você vai ser presa fácil para ele. Ah, então eu tenho que atravessar o vale, sim, só do outro lado. Não tem um aqui que não tenha a experiência de atravessar o vale, passar do outro lado e brigar com aquela natureza velhaca, brigar com aquela natureza diabólica, porque ninguém nasceu bonzinho aqui. Nós nascemos associados com o diabo. Nós nascemos sim de uma semente lá do jardim do Éden, da serpente. Foi uma associação de espírito e carne. A carne era da serpente e o espírito era de Satanás. E quando você nasceu sim, por um corpo híbrido, né? E o espírito que você recebeu quando você nasceu, aquilo não presta. Você nasceu, respirou, viveu, cresceu, mas aquilo não te leva a lugar nenhum. Aquilo te devolve para o pó de onde você veio e a sua alma perece. Mas Deus cruzou o seu caminho. Deus cruzou o nosso caminho. Amém. Para fazer o homem que você é, a mulher que você é, Ele cruzou o seu caminho. E quando Ele cruzou o seu caminho, disse: olha, tem um vale. Olha, atravessa do outro lado.
Lute para você receber o novo nascimento. Lute para você receber o Espírito Santo. Jacó atravessou do outro lado, lutou com Deus. Você tem que lutar com Deus. Lutar com Deus. E quando Jacó volta de lá, Jacó ficou lá do outro lado. Israel voltou para casa. Quem vai para casa é Israel. Quem vai para casa é o homem e a mulher nova. Porque o velho fica deste lado do vale aqui. Deus nos deu uma oportunidade, abriu um caminho e você descobriu aonde você se encaixa no plano de Deus. O profeta diz que depois da salvação, a melhor coisa que Deus deu para o homem é o quê? Uma esposa. Oh, maravilha! A melhor coisa que Deus deu para o homem depois da salvação é uma esposa. Ah, então isso te responsabiliza como mulher. Vamos refletir sobre isso. Se a melhor coisa que Deus deu para o homem depois da salvação é uma esposa, que tipo de esposa você é? Que tipo de mãe você é? Não é uma pergunta para atacar ninguém. É para pensar. Então, para o meu marido, eu sou a melhor coisa que Deus deu a ele depois da salvação. Você já percebeu a grandeza disso? O quanto vale uma mulher, o quanto vale uma esposa, o quanto vale uma mãe? O profeta disse assim: enquanto aquela estrela brilhar na eternidade, ela está brilhando também lá. A mãe que reúne com os filhos, abre a Bíblia, faz uma leitura, explica aquilo, ensina os filhos a orar, faz isso de uma maneira, como se diz, religiosa. Mas hoje está difícil até para ser mãe, né? O assunto mãe hoje é coisa muito complicada, muito difícil. Entende? Então, aí está a posição da mulher. Essa é a posição dela. E o homem que é marido desta mulher, ele também tem que saber que tipo de marido ele tem que ser. Eu não estou na idade mais de dizer assim, eu sou um exemplo, né? Que seria uma vergonha. Mas eu tenho pais nessa igreja que são jovens. Qual é a influência que você é para o seu filho? A pergunta é essa. Tem pais na igreja jovem. Qual é a influência que você é para os seus filhos? Que influência você está trazendo para eles? Essa é uma pergunta e tanto para levar a pensar. Eu não sou melhor que o meu pai. O meu pai, falei ontem, foi um homem que tinha um fazendeiro muito rico e que ele foi capataz daquela fazenda, colocava ouro em pó na mão dele. Foi um escravo, foi um vassalo daquela família, mas não deixou uma mancha. Lázaro Henrique de Freitas não deixou uma mancha na sua vida. Meu pai pôs sapato no pé uma vez só para ir num casamento, nunca mais ele pôs. Tem uma ideia? A mão do meu pai parecia casca de tatu do cabo da enxada. Esse foi meu pai. Meu pai desenhava o nome dele, não sabia ler uma palavra. Isso ele deixou. Caráter. E Deus me deu graça para que eu o batizasse em nome de Jesus Cristo.
do outro lado do rio, eu vou vê-lo na flor da juventude. Vamos lá. Então, parei aqui, né? Como eu disse na noite passada, há uma porção da palavra planejada para cada era. Esse é o plano de Deus. A mensagem foi planejada para homens e mulheres eleitos. Como os de Lutero foram planejados para só ver justificação, de Wesley santificação, aqui Deus enviou sua palavra planejada, então você se encaixa perfeitamente com a palavra, você se encaixa exatamente com todos os ensinamentos que Deus enviou pela mensagem do profeta, porque o plano de Deus é esse, e você se encaixa perfeitamente no plano. Você não é um excluído da economia de Deus, não, você está dentro do plano de Deus. É como você, porque quem vive sem foco na vida não chega a lugar nenhum, né? Então você tem um foco na vida, né? Você vai fazer alguma coisa, você vai planejar a sua vida, planejar seu casamento, se você é solteiro, planejar criar os seus filhos, planejar a sua profissão, o que você gosta de fazer, você faz um plano, você não vive a esmo. E para este plano você tem que trabalhar para colocá-lo em prática, não é fazer um plano e cruzar os braços. Tem que fazer o plano e trabalhar em cima daquilo para que esse plano possa chegar no final e você concluí-lo. Quem não tem plano de vida, então fica muito difícil ser uma pessoa bem-sucedida, porque não sabe para que lado vai, para a esquerda ou para a direita. Então Deus fez um plano lá, antes da fundação do mundo, lá na eternidade, e esse plano, eu me vejo nele, eu me enquadro nele, porque o mundo todo está perdido, e tem uma porção de pessoas salvas, tem uma porção, poucos na terra, que assimilou essas coisas, que abraçou isto, e são chamados de fanáticos, chamados de loucos, mas são homens e mulheres que não são daqui, eles são de lá, porque os daqui faz com que os daqui faz como faz os daqui, mas os dos céus faz como se faz no céu, age como se age no céu. Quem tem mais poder na plataforma, diz o profeta, é o anjo que vem do céu, ou é o ministro na plataforma? Ele diz, esse homem tem mais poder do que um anjo, que ele tem a palavra que o anjo não tem, que Deus tem nos dado, é o ministério, um profeta que nos ensinou, nos guiou até aqui, e vai ser difícil, mas vamos chegar do outro lado, amém. Aqui está a certa unção que desce, que projeta aquela porção da palavra para aquela era. A maior unção que já houve no mundo está hoje na terra. A unção do arrebatamento. A unção de Enoque está na igreja. Enoque andou com Deus quantos anos? 3 anos, 30 anos ou quanto? Andou 300 anos com Deus. E Deus para si o tomou. Aquela unção de trasladação. Aquela unção que estava em Elias. O que me chama a atenção toda vez que eu chego nesse personagem. Meu Deus, que tempo terrível era aquele. Quando uma feiticeira governava a nação. E era um verdadeiro demônio. E o marido dela não valia nada, não valia um ovo choco, porque só fazia o que era. Mandou matar um santo, matou quem? Nabote. E por que matou Nabote? Porque herança é hereditária, passa de pai para filho, assim por diante. Aqui ninguém pode ser tocado. Se você
em Israel, seu pai morresse, você tinha herança do seu pai, era intransferível. O reino de Deus é intransferível, é seu, ninguém põe a mão nisto, amém. O reino de Deus lhe pertence, é intransferível. E Nabote tinha uma vinha intransferível, que representava o reino de Deus. E aquele demônio falou assim: olha, pode deixar que você vai ter aquela vinha, e você vai derrubar a cerca aqui, e fazer parte aqui do palácio. Ela levantou falsas testemunhas, que Nabote tinha blasfemado, e blasfema era morte em apedrejamento, e Nabote morreu apedrejado, sob o auspício de Jezabel. E a consciência de Acabe? Ele sabia a tramóia toda, e a consciência daquele homem, se é que ele tinha consciência, e a consciência daquele homem. E naqueles dias de Acabe, naqueles dias de Jezabel, Nabote, tinham Elias na terra. Elias não foi lá interferir no assunto que ele... porque Deus não deu ordem para Elias ir lá. Mas chegou um tempo que Deus, vem cá Elias, esse povo não tem jeito, não tem que mude o coração desse povo, eles não se convertem. Então, fale para o céu não chover mais. Tá? Acabou a chuva. Elias, vá um pouquinho mais na frente, nem orvalho, tá bom? Nem orvalho, nem chuva. E você vai lá para a beira do rio, porque tem uns urubus aí que vai te levar comida lá. E ele não estava sozinho. Elias estava em companheirismo com Deus. E na hora da refeição era sagrada, a comida vinha. Na hora de beber água estava na beira do rio. Deus nunca mostrou aquele riacho para ninguém, só Elias sabia onde estava o riacho. Até que um dia o urubu não apareceu mais e o riacho secou. Opa! Então Deus está mudando meu ministério. Então o Senhor está mudando o meu ministério, porque não tem mais comida para mim aqui, e não tem mais água no rio. O que eu vou fazer agora? Deus está mudando meu ministério? Tá, levanta daí, Elias. Sai daí, Elias. Entra na cidade. Vou te levar numa casa que tem uma mulher que não é israelita, é de Sidom, outra nação, que é uma crente e que não tem marido. Ela tem um filho e acabou a comida dela. Vá lá, Elias. Elias saiu e Deus o levou na porta da casa da viúva. Ele bateu, a viúva atendeu. Os dois nunca haviam se encontrado. Mas quando a viúva olhou para aquele velho, ele olhou para a viúva e disse assim: o que você tem? Eu tenho só isso, uma porção de farinha, de azeite e mais nada. Vou comer com meu filho o pão que vou fazer e vamos morrer. Ele disse: então vai lá e faz para mim. Aí o profeta diz: a mulher atendeu a palavra. Atendendo Elias, ela estava atendendo a palavra. Ela foi suprir a palavra, mesmo sendo condenada à morte, abreviar mais a sua vida. O único pão que ela tinha, ela deu para a palavra. A única coisa que Deus nos deu foi a palavra. A palavra que Deus deu para aquela viúva. Ela viu, aquele homem era um homem diferente de todos que ela viu. Era um homem que pediu comida para ela. E ela foi imediatamente fazer o pão. Quando ela virou as costas, Elias disse assim: olha, pode ficar tranquila que não vai faltar farinha e nem azeite. Ela recolheu Elias e ficou na casa dela. E todo dia, não tinha 2 porções, tinha uma.
No outro dia tinha outra porção. No outro dia tinha outra porção. Então, a mulher alimentou Elias. Deu comida para Elias, não deu? A mulher deu comida para Elias. A viúva deu comida para Elias. E Elias deu a ela a matéria-prima. Elias deu a matéria-prima para ela, que era o azeite e a farinha. E ela alimentou. Deus nos deu exatamente isso. Elias nos deu a matéria-prima, tá? Nos deu a palavra, abriu os mistérios, revelou os mistérios para nós. E nós tomamos esta palavra para alimentar quem? Quem recebe alimento nesta manhã é o próprio Espírito Santo que está nos alimentando. Nós damos comida para o próprio Deus, aleluia. É isso, dar comida para Elias, dar comida para o Senhor. Pregar essa mensagem é dar comida exatamente para o próprio Espírito que está nos alimentando. Elias deu a comida, a matéria-prima, ela alimentou Elias. Deus nos dá a mensagem e nós alimentamos o Espírito de Deus. Amém? Digam graças a Deus. Agora, faz aproximadamente... Não, deixa eu terminar isso aqui. Veja só uma coisa que falta, diz o profeta. Veja só uma coisa que falta, é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor Jesus. A qualquer momento, um arrebatamento para a igreja, e é para nos encontrarmos com Ele nos ares. Agora, estas coisas têm de acontecer neste dia, tal como Ele prometeu que Ele faria. Agora faz aproximadamente 5 anos que isso serviu a seu tempo. Ele vai entrar num testemunho aqui. Faz 5 anos que isso serviu a seu tempo. Cada uma dessas fases serviu o seu tempo. Ele deu visões e muitas de vocês, ouvintes da fita assim por diante, sabiam que viria mais uma fase. E ele simplesmente planejou isto tão perfeitamente. Há homens sentados aqui mesmo agora, para quem estou olhando, que estavam lá e viram isso acontecer da maneira mais perfeita que eu já vi em minha vida. Até mesmo tiraram fotos disso, do que o Senhor Deus disse que aconteceria. E nós fomos bem ali, e ali isso estava exatamente como ele disse simplesmente. A mensagem mais reveladora da abertura da palavra é a mensagem: senhores, este é o tempo. Que foram 6 sonhos e uma visão. Senhores, este é o tempo. Tudo que aconteceu até o fim do ministério do irmão Branham foi na mensagem: senhores, este é o tempo, quando ele mudou para Tucson, para o deserto. O que ele está falando aqui? Lá tinha assembleia, tinha batista, metodista, tinha lá uma grande igreja chamada Quaker, que foi de Nixon. Tinha as grandes igrejas, tinha Peregrino da Santidade, Nazarenos, assim, mas eram igrejas enormes. Eles estavam ali para ouvir. E o profeta, na maior simplicidade, ele fala assim: como há de 17 de março,
O que houve 17 de março de 1963? O que houve? A edição de março da revista Life, vocês viram aquele círculo de luz nos céus, 30 milhas de altura, 27 milhas de largura. Ora, só há umidade até cerca de 9 milhas, e lá tinha 30. Eles nem sequer conseguem distinguir o que era. Veja, e bem de pé, embaixo disso, um homem que está sentado, presente agora, estava de pé ali ao meu lado. Agora sim, quando 7 anjos desceram de Deus, visivelmente de pé bem ali, e me falaram acerca do fim do tempo. Essas revelações e coisas do livro de Apocalipse, os 7 selos, e disseram: volte para casa volte para casa e a um trará a mensagem. Volte para casa, vou repetir a leitura, e a um trará a mensagem. Cada selo que abriu era representado em um anjo daquele, certo? A um trará a mensagem. Nós não estamos pregando uma doutrina de fundo, de quintal, de alguma igreja. Eu não sei por quê Deus me fez estudar a história do mundo adventismo, dos testemunhas de Jeová, para saber que o mundo entrou numa inércia. Escute isso, por favor. O mundo caiu em uma desgraça espiritual quando começou a fruir esses grandes movimentos dessas igrejas que nasceram a partir do ano 900, a partir do Pentecostes. Pode buscar lá quando eles começaram. Testemunho de Jeová, aí os adventistas, os batistas já veio bem lá de trás, né? Batista já veio bem de longe já, que é muito antes dele, como veio em 1700, os metodistas, os luteranos que trouxeram o evangelho para o Brasil, lá de 1517. Mas estamos falando de seitas que nasceram logo quando o irmão Branham estava pregando a mensagem. Essas seitas apareceram, e cada um queria pegar uma parte para si, e o que o irmão Branham pregava, viu o seu intelectual falido, que está me ouvindo? Eles viram o que o irmão Branham pregou, e foram ali nos escritos de um batista, um teólogo batista, Dr. Lark, e associaram com a mensagem do irmão Branham, tá? E levantaram as suas denominações, associado às revelações que o irmão Branham pregou, e os escritos destes homens formaram suas denominações. Tá? Na minha casa eu tenho um stand cheio de livro de história. Eu dou para você ler um que tem umas 5.000 páginas. Veja bem, os 7 selos, e disseram: volte para casa, a um trará mensagem. Isso mesmo, aquilo subia. Isso mesmo, aquilo subia.
e começou a ficar branco à medida que subia bem alto, e uma explosão que sacudiu as montanhas, até que rochas do tamanho de um balde caíram das montanhas desse jeito. E não havia nada em volta. Até mesmo o jornal disse que eles investigaram para ver se havia um supersônico, um avião ou alguma coisa. Não havia nada, nenhum avião lá em cima, nem nada. E além do mais, um avião supersônico não poderia fazer isso. Agora, aqui é aonde eu li o 32, que o profeta está dizendo, Jesus, ele estava em 7 anjos, os 7 mensageiros, as 7 estrelas que estavam em sua mão. Tá? Então foram 7 estrelas e 7 igrejas, 7 anjos, 7 Espíritos de Deus. O que aconteceu? Quando esses 7 anjos vieram ao profeta, é uma história que nós conhecemos, já lemos e relemos, batemos e rebatemos. Quando esses anjos vieram ao irmão Branham, eles estavam trazendo uma porção de cada era, certo? Uma porção de cada era, e quando terminou no 7º anjo, terminou-se na pessoa de Jesus Cristo. Esses 7 anjos era o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio ao profeta, cada dia vinha trazer uma parte. Então, de onde eles vieram? De qual seminário eles vieram? De qual denominação eles saíram? Eles desceram do céu, tá? Desceram do céu, e Deus permitiu que os observatórios fizessem a foto, e que saíssem as revistas ao redor do mundo para provar. Eles nunca descobriram o que era, porque veio ao irmão Branham, aqueles anjos vieram ao irmão Branham, 7 selos, 7 anjos, Cristo estava descendo naquela constelação de anjos, ele era o 7º da constelação. Cristo era o 7º da constelação, desceu e entregou para o irmão Branham, agora volte para a sua casa. E quando ele voltou, que entrou naquele quarto, cada noite um anjo descia, o Senhor vinha a ele e mostrava um selo, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, até que o 7º selo fez meia hora de silêncio. O que estava se cumprindo? Estava cumprindo exatamente o livro de Apocalipse. Quando você lê o 1º capítulo, que fala de 7 anjos, fala de 7 estrelas, e depois fala de 7 igrejas, né? 7 candelabros, e entra nas eras. Tudo isso está no passado. Aí entra para o capítulo 4, e quando chega no capítulo 4, uma voz diz para João, que é o tipo do eleito: subi cá. E João subiu, olhou para trás e olhou para frente, e todos os mistérios estavam abertos em forma de símbolo, e ficaram 2000 anos encoberto dentro de símbolo. Mas quando chega nos dias da voz do 7º anjo, conforme a promessa de Deus, esses mistérios teriam que ser revelados. Revelado a quem? Os que estavam no plano divino, revelado aos eleitos antes da fundação do mundo. Isso veio para você. A mensagem não veio do fundo de um seminário, a mensagem veio do céu, pelo anjo do céu. É o que nós temos recebido, é o que nós temos crido, é o que nós temos ensinado. Não é algo humano, terreno, mas celestial e divino, tá? É o que Deus tem nos enviado. Então, uma porção do céu,
uma porção do céu, desceu aqui na terra para fazer uma visita à semente do céu que está na terra. Sim, então Deus desce na terra e visita a sua semente. Ele vem para o seu profeta e envia uma mensagem e nos visita. Fomos visitados por anjos celestiais. Você estava representado lá, a igreja noiva estava representada lá, a mensagem que pregamos, ela veio de lá, amém? E quando Deus entrega para o profeta, ele abre esses 7 mistérios, e ele está mostrando, capítulo 4, se dá o arrebatamento, no capítulo 5, você vê um livro e um cordeiro. Se você voltar lá no profeta Jeremias, o profeta Jeremias recebeu uma orientação de um parente dele para comprar as suas terras. Ele era uma sombra. Era apenas um tipo, que eles iam para o cativeiro. Israel esteve no cativeiro 70 anos na Babilônia. Eu vou pregar à noite, que está aqui, eu ia falar do cativeiro de 400 anos. Israel, 400 anos no Egito. Por quê? Porque Israel ficou 400 anos no Egito. E eles eram muito bem sucedidos no Egito, gente. Leia a história. Eles eram muito bem sucedidos no Egito. Eles estavam no Egito porque eles venderam o seu irmão, José, para uma caravana que passava, não é isso? Vendeu José e foi embora para o Egito. Lá se tornou governador. E eles eram muito respeitados por causa de quem? De José. Mas Deus permitiu levantar um faraó que não conhecia José. Israel foi disperso no mundo inteiro, chamado a diáspora. E Deus reuniu Israel em 1940. Há 48. Eles foram dispersos, sabe quantos anos? Quase 2.500 anos. Foram dispersos da Babilônia. Dispersaram ao redor do mundo. E Deus levantou todos os demônios do inferno para fazer soar a 5ª trombeta, levantou a França, a Itália e todas as nações ao redor do mundo e desencadeia uma perseguição implacável e levanta 200 milhões de demônios e toma 4 ditadores e faz com que Israel volte na marra para casa. Era de navio, de avião, não importa. Eles voltaram, ele nem sabia o que estava acontecendo, uma trombeta soando, Israel repatriando, e Deus levanta um profeta e traz para nós, Israel, Deus estava tratando, em 1940, Deus não estava tratando com o mundo gentil, tratando com Israel. Quando Deus levanta o irmão Branham, ele começa a pregar a mensagem, a partir de 46, Deus começou a tratar conosco. Então a figueira brotou, não brotou? Lá de São Mateus, a figueira brotou, Israel voltou para a sua pátria. Não vá confundir, pelo amor de Deus. Tem 144 mil judeus salvos, mas ninguém. Não é as buchas ou bucha de canhão que está na Wall Street, que é chamados sionistas, os mais ricos do mundo. Não é eles. Israel, salvo, que vai aceitar Cristo através de Elias e Moisés, está agora mesmo na sua terra. E mais ninguém.
tem 144 mil judeus salvos, que incorpora 6 milhões que morreram no Holocausto, porque eles pediram vingança e a voz disse que ele esperasse um pouquinho mais até que se completasse o número de seus conservos. Apocalipse capítulo 6, verso 11. Então veja bem, e quando Deus pôs Israel na sua pátria, em 48, o profeta estava pregando e gravando, ele pregou desde os seus 23 anos de idade. No Rio Ohio ele tinha 33 anos. Não, o Rio Ohio foi em 33. 33 menos 9 dá quanto? 33 menos 10 dá 22 anos. Rio Ohio foi em 33, quando ele fez aquele batismo. Ele nasceu em 1909. Então você tira 9 anos de 33, vai dar 22 anos. Depois Deus ficou tratando com o irmão Branham. Ele nem sabia que ele era Malaquias 4. 24 anos? 24 anos. Então tinha 24 anos de idade no Rio Ohio. Tá? Quando foi em 46, ele começou a gravar. Gravou a primeira mensagem. Em 1950, a mesma luz, o pilar de fogo, o anjo do Senhor que guiou Israel, que levou Paulo a ser um cristão no caminho de Damasco, ele vem numa audiência de 8 mil pessoas e fica lá no Coliseu de Houston, onde o profeta estava pregando onde estava pregando naquela noite era o Bosworth, e então o profeta foi lá para defender a cura divina. E lá Deus desceu, lá estava o pilar de fogo em janeiro de 1950. Agora Israel está em sua pátria, e a mensagem do 7º anjo está ecoando, e a unção, agora sim que eu vou chegar aqui para terminar, a unção daquele dia, não era a unção para arrebatar a igreja. Vocês lembram que eu li aqui? Que Deus dá uma unção para cada era, projeta unção para cada era? Então, é exatamente aqui. Ali, Deus enviou o irmão Branham levantando os mortos, parando tempestade, criando esquilos e fazendo maravilhas e trazendo multidões a Cristo na África, na Alemanha, ao redor do mundo. Levantou o garotinho que estava desbagaçado lá na Finlândia. Sinais e sinais, sinais. A unção era aquilo. Deus estava atraindo o mundo para uma mensagem. Deus estava atraindo as denominações que eram governadas pelos homens de negócio do evangelho completo. Então era uma unção para aquela hora. A unção era para aquilo. E o mundo teve que engolir seco que um homem que batizava em nome de Jesus Cristo, um homem que proibiu corte de cabelo, pintura na mulher, um homem que combateu todo tipo de vaidade e pecado, estava lá na América para combater Jezabel, para combater Acabe. Acabe era o sistema organizado, Jezabel era a igreja daquele dia. Lá estava Elias. Amém. Deus, o que ele fez com o tisbita nos dias antigos, ele fez com o irmão Branham nos dias modernos. Ele esfregou bem forte na cara de Jezabel o poder de Deus. Ele esfregou bem forte na cara daquela gente que Deus não precisava de um sistema, de uma igreja, de um homem, de uma mente que veio do céu. A mente de Cristo estava plenamente no profeta. Deus tirou o irmão Branham. Deus fez silêncio. Houve meia hora de silêncio. Tirou o profeta, silenciou a mensagem. Em dezembro de 65, esse silêncio veio
cavalgando, até que começou uma outra unção. Uma outra unção entra em cena, a mesma que estava sobre Mombrana, mas numa outra fase, preparando o eleito para o arrebatamento. Quando começou a abrir, eu espero que vocês vejam a importância e a grandeza disso. Então os selos estavam abertos, mas o selo está aberto. Só Mombrana tinha os selos, só ele sabia dos mistérios, mas ninguém sabia. Até que Deus disse, esses mistérios, lá no parágrafo 75 do terceiro selo, os 7 trovões dará fé para o rápido. Os 7 trovões, cada trovão é um mistério que se abre, não é? Então, quando abriu os 7 selos, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Agora, começou no Canadá, em 1988, uma pequena sombra de abertura no Canadá, mas pouca coisa. Estende para as ilhas caribenhas, através de Vindaial, e Deus vai rodeando, e chegou na própria América a abertura da palavra para alguns pequenos grupos, como chegou em Nova York, para Yosecom, e a bem-aventurança. Olha, se você não valorizar isso, eu seria um crápula, eu seria um excremento, se eu não der valor a isto. Em 2023, começou a trovejar, num grupo de mais de 200 ministros, e a gente lutou, até que nós fomos pisados na cabeça, e disse uma ordem expressa, saiam do nosso meio, bando de energúmeno. A palavra energúmeno quer dizer endemoniado. Saia do nosso meio. Quem esteve em 2005 viu isso. Se você não esteve lá, então fique quieto, mas esteve lá, você viu. Se você esteve lá e não soube de nada, porque você é um analfabeto de mensagem. 2005 houve uma ordem expressa, saiam do nosso meio. Não sei quem aqui estava lá. E a gente saiu. E as coisas explodiu. Aí vieram uns espíritos errados em nosso meio, lá para o lado de Minas Gerais, e no lado de Centro-Oeste, e aqui mesmo, e começou com o espírito errado, porque já tinha gente com espírito errado aqui no interior de São Paulo. Então eles apoiaram desses espíritos de doutrina errada para colocar uma mancha na gente. Ô, irmão Ilha, esse povo tem uma dívida com Deus, viu? Esse povo tem uma dívida com Deus que eu nunca quero estar na pele deles. Eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta para a abertura da palavra. Eles fecharam a porta para Cristo. Eles têm uma forma de mensagem, mas não sabem o que a mensagem significa. Pode falar o que quiser. Eu estou batendo aqui para levantar espírito mesmo. Eles não viram, eles fecharam a porta e uma multidão está do lado de fora. Uma multidão está do lado de fora. Há alguns que penetraram, vieram no nosso meio, quis fazer da abertura uma grande denominação, deu no que deu, vocês sabem. Mas aqui tem um grupo bem-aventurado. Ali no sul tem um grupo bem-aventurado. Ali em BH tem um grupo bem-aventurado. E tem pequenos grupos espalhados de verdadeiros homens que captou a visão da hora, a mensagem e a unção do arrebatamento é esse. Agora a unção é de rápido. Sim, então Deus ajusta, como eu li aqui, parágrafo 29,
E há uma certa unção que desce, que projeta aquela porção da palavra para aquela era. A unção agora é para arrebatamento. A unção agora é para transladação. A unção foi a abertura da palavra. A igreja tem que assimilar, receber isso. A unção de hoje não é aquela que estava lá nos dias que o Mont Blanc estava abrindo 7 selos e nas suas grandes campanhas ao redor do mundo. A unção hoje é a mesma, mas para este tempo é unção, uma mensagem para o arrebatamento, uma mensagem para ser trasladados. É por isso que nós estamos com tanta luta e dificuldade, que o diabo está tentando dificultar todo mundo nesta hora. Mas uma coisa é certa: se Deus levou Enoque, levou Elias, vai nos levar também. Deus abençoe em nome do Senhor.